Oi, Graças Paz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já orou hoje? E não vem me fazer essa cara de paisagem, fingir que eu não estou falando com você, porque é com você mesmo. Você já foi orar hoje? Olha só, Lucas 5,16 vai dizer: porém ele se retirava para o deserto e ali orava. De quem está falando? De Jesus. Jesus, ele tirava diversos períodos de oração. Em diversos momentos, ele se retirava para poder orar. Em algumas circunstâncias, ele ia até com os seus discípulos e orava juntamente com eles. É interessante que a gente muitas vezes não tem a percepção de quanto a oração é importante. Se a gente olhar para a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, vai ter diversas pessoas orando em diversas circunstâncias, em diversas situações, e o mais tremendo, Deus respondendo a oração. Olha só, Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ali vai dizer que ele tirava um período de oração 3 vezes no dia. Daniel ia para o seu quarto, diante da janela, estendia as mãos para Jerusalém e orava. Daniel, em uma terra estranha, em um cativeiro, orava 3 vezes ao dia. Olha só, se a gente olhar, nós vamos ver os discípulos de Jesus orando. Nós vamos ver o apóstolo Paulo orando. A Bíblia toda, recheada e repleta de oração. Mas aqui eu quero pegar o exemplo de Jesus. Jesus precisava orar? Jesus orou. Jesus nos ensinou que precisamos ter uma vida de oração. Esses dias, Deus tem me despertado muito para a questão da oração. Eu sempre gostei muito de falar de oração, de ler sobre oração e de orar. Mas eu confesso que eu passei um momento assim bem complicado, bem difícil, em que eu já não estava mais tendo tanta força assim para orar. Eu orava, mas não era aquela oração, sabe, fervorosa, de se derramar diante da presença de Deus, de colocar realmente como prioridade. E às vezes a gente fica assim, meio que adormecido, mas o Senhor hoje vai nos dizer: desperta, dormente. É tempo de despertar. Existem guerras que nós vamos vencer só na oração. Nós temos que entender que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Nós temos que entender que a guerra que nós estamos enfrentando, a batalha, ela não é contra a carne, né? Mas nós sabemos bem que é contra tudo aquilo que o nosso adversário tem implantado. E às vezes a gente se esquece disso. Se a batalha ela não é carnal, se a batalha ela não é contra a carne, por que muitas vezes nós escolhemos as armas erradas? Por que muitas vezes nós utilizamos das armas carnais? Como assim, missionária? Vou ser mais claro. Se a sua luta não é contra a carne, por que muitas vezes você escolhe discutir? Por que muitas vezes você escolhe bater boca? Por que muitas vezes você escolhe falar para todo mundo o que você está passando? Se a sua luta não é contra a carne, mas ela é espiritual, por que não utilizar das armas espirituais? A palavra diz que a língua é um pequeno órgão, né? Que é capaz de, como se fosse uma pequena chama, capaz de incendiar. Como assim, missionária? A língua, quando ela não é utilizada da forma correta, ela pode causar grandes danos. Às vezes uma fala no momento inadequado, às vezes uma conversa iniciada na hora que não é para ser iniciada, às vezes a maneira de se expressar, nossa, pode causar um grande incêndio. Às vezes uma coisinha que você fala é distorcida e vira aquela confusão. Mas se a sua língua for usada da forma correta? Como assim? E se ao invés de discutir, você for orar? E se ao invés de você ligar desesperada para contar para alguém o que está acontecendo, você for para a oração? E se você não desistir de orar, o que será que acontece? E se você não desistir de usar as armas corretas, qual será o resultado? O Senhor ele tem me despertado muito na oração, mas também nós precisamos estar vigilantes, porque quanto mais nós nos colocamos em oração,
usando as armas corretas, oração, jejum, santificação, separação para o Senhor, mais nós teremos lutas. Mas sabe o que é bom? A palavra ela nos ensina. A palavra diz que se a gente resistir o diabo, ele fugirá. Então eu entendo que ele vai vir. Ele vai dar até um showzinho. Ele até vai fazer uma pressão. Mas se você continuar usando as armas espirituais, se você continuar resistindo ao diabo, se você continuar na oração, se você continuar no propósito de jejum, se você continuar se separando para o Senhor, segue o modelo de Jesus. Jesus nem precisava. Ele era o próprio Filho de Deus, ele era o próprio Deus em carne na terra. Ele não precisava desses períodos de oração, mas como homem que aqui estava, e para nos deixar o exemplo, ele tinha esses períodos de oração. Vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos nos separar realmente para orar, para buscar o Senhor. E se a gente utilizar as armas corretas? E se a gente guerrear da forma certa? E se a gente batalhar, lutar da maneira que tem que ser para um cristão? E se for para o jejum? E se for para a oração? Missionária, eu orei hoje. Você perguntou se eu orei. Começou o vídeo falando sobre a oração. Eu orei, missionária. Sério. Quantas vezes no dia? Quantos minutos de oração? É aquela oração de quando a gente acorda e fala, Senhor, muito obrigado. Ou quando vai dormir, Senhor, sou grato por esse dia. Esse tipo de oração eu também estava fazendo. E enquanto eu estava fazendo só esse tipo de oração, o adversário foi ganhando força. Porque eu nunca deixei de orar completamente. Mas eu confesso que eu passei um período em que as minhas orações eram orações de apenas 5 minutos de agradecimento pelo dia. Só para desencargo da consciência mesmo, sabe? Só para não dizer que eu encerrei o dia, eu comecei o meu dia sem falar com Deus. Mas já não havia mais aquela intimidade, aquela comunhão. E o Senhor foi me despertando na oração, e isso tem me incomodado demais. Eu até acabei de postar um vídeo lá na rede vizinha falando sobre a responsabilidade da oração. Porque a gente vê muitas pessoas pedindo oração o tempo inteiro. É errado pedir oração, missionária? Não é errado. O que é errado é terceirizar a responsabilidade pessoal. O que é errado, eu como cristão, só pedir oração e não orar. O que é errado, eu deixar de ter comunhão com o Senhor. Eu tenho que entender, nós precisamos compreender que oração é questão de sobrevivência para qualquer cristão. Que oração vai te livrar de situações. Que oração vai te aproximar do Senhor. Que oração vai quebrar a dureza do teu coração. A oração, ela é muito necessária na vida de qualquer cristão. Sabe, Daniel orava 3 vezes ao dia e foi jogado numa cova de leões. Missionária, Deus livrou ele da cova de leões? Não, mas livrou ele na cova de leões. Não quer dizer que você não vai passar por problemas, mas você terá livramento no dia mau. Quando a situação chegar, bater na sua porta, você tem reserva com o Senhor. Então aproveita, se você não está passando por nada, e vai orar agora. Né? Já desperta para a oração. E se você está passando por alguma coisa, que a oração venha a ser a tua arma. Que você possa se revestir de toda a armadura de Deus nesse dia de hoje. E guerrear da forma correta. E guerrear como Jesus guerreava, em oração. Foi um vídeo diferente, mais uma reflexão, porque eu acabei de sair da oração e o Senhor falou comigo. Então não é mais tempo da gente ficar só pedindo oração, só em live falando ora por mim, ora por isso. Eu falei isso porque tem live que você entra que tem 20 pedidos de oração, o mesmo pedido. A pessoa faz 20 vezes o mesmo pedido. Então é a hora de entender que essa é uma responsabilidade pessoal e oração é questão de sobrevivência. E você tá aí ainda por quê? Vai orar, menino. Vai orar, mulher. Seja sábia, vença suas guerras na oração. Beijo e até o próximo vídeo.